Eu falei, não, se eu vou Você podia me pedir perdão publicamente aqui por me ignorar, por favor, me perdoa. Então, assim, eu falei, não, eu me viro aqui, ó, dou um jeito e faço o evento. E só que aí ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, e que eu fui ouvir semanas depois, que ele falou assim, Thiago, teu conteúdo eu gosto, eu tenho uma experiência, eu fui missionário 12 anos numa escola de missões, vendi balinha no semáforo, comi carniça, trabalhei 12 anos enquanto o apóstolo andava de carrão e tudo mais, fui explorado, e eu lido com isso todos os dias, Vilela. Todos os dias eu tô lidando assim, com gente em São Paulo, no interior, gente que chega para mim e diz assim, olha, eu perdi a minha juventude no semáforo vendendo pão de mel, vendendo brigadeiro para bancar a igreja, para bancar apóstolo, para bancar eventos de igreja, porque em algumas igrejas eles dizem o seguinte, você não tem dinheiro para pagar o evento, vai vender latinha, vai vender brigadeiro, e as crianças vão, adolescentes vão, né? Porque tem gente que perde, tem gente que chega a essa equação com 50 anos. Sim. Fala, cara, eu perdi não só minha adolescência, eu perdi minha vida inteira. Juventude, porque qual a minha experiência, por exemplo? Eu tinha 16 anos, estava em casa um dia, chegou uma comitiva da igreja na minha casa, pastor, diáconos, presbíteros, liderança de jovens e uma profeta, dizendo assim, ó, Deus falou... dizendo para os meus pais, Deus falou que é para separar o Thiago para o ministério pastoral. Eu tinha 16 anos. E meu pai, ele foi... talvez pela minha mãe eu já iria de cara, assim, né? Aquela cultura católica e tal, né? Que eram... no catolicismo sempre é um prazer você ter um padre, uma freira na família e tal. E aí a minha mãe, né, que era mais religiosa, não, que legal e tal. E meu pai, não, peraí, tudo bem. Ele tem vocação? Ok, mas ele vai estudar. Então meu pai me falou, não, você vai fazer uma faculdade. Eu acabei escolhendo a administração de empresas, porque era a faculdade mais genérica, a mais fácil, a mais barata na minha época, porque eu acreditei naquilo e entrei de cabeça. Para depois, com 33 anos de idade, entender que não fazia sentido para mim. Eu amadureci, eu percebi que muitas doutrinas não faziam sentido. Por exemplo, eu cheguei a ver homens ocultando a própria enfermidade porque eles pregavam que eles eram tão santos que eles não ficavam doentes. E dizendo para as pessoas, você tem uma doença porque então você está dando motivo, você está pecando e o diabo está encontrando lugar para te colocar doença. É muito comum isso no neopentecostalismo, né? No neopentecostalismo, se você não é perfeito, rico, bem sucedido em tudo, então você está dando lugar para o diabo. Então, geralmente nas igrejas neopentecostais a humanidade ela é desvalorizada, enquanto que uma humanidade idealizada, inatingível, que é simulada pela liderança, ela é estimulada. Isso causa muita frustração, muita decepção. Isso aconteceu comigo. Então, quando eu fiz 33 anos, eu falei, não, vou largar isso aqui. Eu era pastor, me desvinculei da igreja que eu fazia parte, não tenho nada contra a igreja que eu fiz parte, uma igreja ótima, mas eu não tinha mais alinhamento teológico. Fiquei 2 anos e meio afastado e fui trabalhar com logística, comércio exterior lá em Santos. Tive que reaprender, eu tive que aprender eu tive que aprender a ter um emprego depois de ter sido pastor durante praticamente a minha vida inteira, né? Então isso acontece de monte no Brasil. Você pega o jovem, o adolescente, você traz ele para morar numa igreja. No meu caso eu não morei na igreja, mas isso acontece em algumas denominações. E aí o cara vai, ele é conduzido naquela toada. Quando ele tem 34, 35 anos, ele descobre que, mas o caso, por exemplo, quando eu comecei a ensinar sobre isso na internet, uma das coisas que mais me surpreenderam é que começaram a chegar para mim pastores da Universal, da Mundial, pastores da Renascer, me dizendo assim, poxa, eu tô ouvindo teu conteúdo, a minha história é igual a tua. Eu também fui trazido para isso muito novo. E até eu disse para eles na época, eu disse assim, olha, eu até me surpreendo, porque eu, da minha posição, quando eu olhava de repente para vocês, eu achava que vocês não tinham amor pelo evangelho, não tinham amor pela mensagem de Jesus. Vocês só estavam numa máquina religiosa, falando sobre prosperidade, falando sobre milagre, tirando até a última moeda da carteira da viúva. E eu descobri que muitos desses
pastores, dessas lideranças, começaram como jovens honestos, sinceros, que foram sendo conduzidos por uma trilha dessa máquina religiosa que oprime, que mói, que mastiga as pessoas. E aí quando o Márcio me chamou, ele falou, ele falou assim para mim, eu fui missionário 12 anos, vendi balinha no semáforo, comi carniça. Ele falou, só que Deus me abençoou que eu larguei a escola de missões, assumi o escritório da minha família de direito, de advocacia, e me tornei empresário no ramo do direito, e eu quero te ajudar. Você deve estar, no mínimo, precisando de assistência jurídica. Eu falei para ele, não, já me meti em algumas confusões, né? Fui muito ajudado por alguns amigos advogados, a doutora Jane, o doutor Nilo, me ajudaram. Aí ele falou, agora você tem todo o meu escritório para te dar suporte. Você pode pregar a tua mensagem à vontade. E aí a gente foi se conectando, né? E aí quando, eu já vou deixar o Márcio falar, aí quando eu fui conhecer tudo que o Márcio tinha de experiência, ele me contou a história da Brisa, que a gente vai contar daqui a pouco, foi que eu disse para ele, cara, isso aqui precisa virar um documentário. E foi aí que também entrou o Duda, que é lá de Santos. Que também, conexões de Deus, né? Porque... Coisas de Deus, assim, porque o Duda está anos fora do Brasil. A gente falou sobre a ideia de fazer um documentário há anos atrás, e aí quando surge o Márcio, quando surge essa agenda, o Duda está aqui no Brasil de passagem. O Duda foi diretor do último DVD do Charlie Brown Jr., né? É um cara que tem experiência aí com fotografia e vídeo. E aí a gente foi se conectando, mas a história do Márcio, da venda das balinhas e de comer carniça, infelizmente é uma realidade muito comum hoje. Vilela, em muitas igrejas evangélicas hoje, neopentecostais, os rapazes são recrutados para fazer trabalho braçal e as moças para ser babá, faxineira na casa de apóstolo, de pastor, de bispo. E eles vão agindo assim porque estão sendo treinados para um ministério que nunca vem, para um envio missionário que nunca vem. No Brasil e fora do Brasil também. No Brasil e fora do Brasil. No documentário sobre a Hillsong, ficou exposto que lá fora, em alguns países, eles evangelizavam os estrangeiros, traziam os estrangeiros para dentro, para a cultura do voluntariado. Inclusive a igreja que criou essa cultura do voluntariado, lá nos Estados Unidos, a igreja de Saddlesback, a mesma coisa, o líder foi também envolvido em escândalo de abuso religioso, né? Chantagem, inclusive você não tenha papelado. Inclusive um livro que hoje, graças a Deus, está sendo muito divulgado no Brasil, é o livro Uma Igreja Chamada Tov, que é um livro sobre a cultura de bondade. Nós estamos trabalhando para inverter esse polo, para tirar o neopentecostalismo dessa cultura de abuso. Porque assim, Vilela, muita gente hoje é neopentecostal porque foi a espiritualidade evangélica que lhes foi apresentada, inclusive pastores, líderes de igreja. Eu fui assim durante muitos anos, aquilo era tudo que a gente conhecia. E aí você cresce ouvindo uma série de falsas doutrinas, que a gente pode depois até comentar, a honra. Eu posso falar um negócio? Primícia, pode. Há 20 anos atrás teve uma moda, virou meio que moda ser evangélico. Então teve muitas pessoas que entraram nessa onda de eu sou evangélico, glória a Deus, faixinha na cabeça, faixinha no braço. Só que essas pessoas entraram com 20 anos com aquele ímpeto de querer mudar o mundo, de querer fazer as coisas acontecer, e acabaram sendo usadas, que esse tipo de movimento usa muito o ímpeto dos jovens. Hoje esse pessoal está fazendo 40, 50 anos, e estão há 20, 30 anos aí nesse meio e vendo as coisas que aconteceram. Muitos viram acontecer com amigos, muitos viram acontecer com parentes, todo mundo vê o que acontece com quem sai. Então isso tem virado um movimento gigantesco. Sei lá, quando que foi a página dos Desigrejados? Sei lá, 2009. Eu comecei uma página no Facebook, quando o Facebook bombava, chamada Desigrejados. A página ficou com 180 mil pessoas em 2 semanas. E eu recebi uma quantidade gigantesca de pessoas com esses mesmos problemas, isso há 15, quase 20 anos atrás.
Segundo uma pesquisa do IBGE, se não me engano, que falava que a igreja que mais cresce no Brasil é a igreja das pessoas que estão saindo da igreja. E tem muitas pessoas que são muito prejudicadas por tomar essa decisão, só que às vezes falha a comunicação de entender que essas pessoas não estão saindo de uma igreja, elas estão saindo no Marapuca. Elas estão procurando um lugar para onde elas possam congregar, e eu acho que esse movimento que está começando com o Thiago e com o Márcio vem para alertar e ser um farol para as pessoas poderem ter liberdade de pensar, poder ter liberdade de escolher o lugar que elas querem frequentar, conversar com o pastor sobre o que ele prega, o que ele acredita, para falar, beleza, eu vou ficar aqui. Imagina você tá num lugar, Vilela, que alguém chega para você e fala assim, ó, esse perfil aqui na internet, você não pode ver. Imagina isso, você é um cara adulto, você está numa igreja, a liderança da igreja chega assim e fala, ó, não assista o Thiago no Instagram. E aí o pastor fala assim, o apóstolo, quem estiver seguindo o Thiago, dando like no Thiago, comentando no Thiago, tá em pecado. Tá em disciplina, não pode servir mais. Vai ser afastado da igreja. Vai pro banco. Entende? Imagina um lugar como esse. Você acha que um lugar desse existe? Acho que é razoável? Existe? Existe vários. É o que mais acontece. Talvez eu seja um dos caras mais proibidos no Brasil hoje nas redes sociais. Porque as lideranças falam, não assista esse cara. E se você assistir, indicar para alguém, se você curtir lá um post, alguém vai lá e vai dizer para você porque você curtiu. Inclusive eu fiz questão de publicar um vídeo desse na internet de uma pastora falando, olha, irmãos, a pastora da igreja... Não, a gente tem um áudio, uma pastora... Tem, não, tá no meu Instagram lá. Eu publiquei no meu Instagram uma pastora da igreja Bola de Neve dizendo, olha, não curta o Thiago, não... Mandando pro grupo de líderes, não é mandando para assim, ó, e falem pros seus liderados não escutarem. Então, você imagina uma igreja que, por exemplo, eu sou pastor de uma igreja local em Santos, então, imagina uma pessoa chega para mim e fala assim, ó, Thiagão, eu não vou mais congregar aqui contigo, de repente alguma coisa que você falou eu não gostei, acho que todo mundo fala alguma coisa um dia que alguém não gosta, não faz mais sentido para mim o que você está pregando, ensinando aqui, ou então, sei lá, não gostei do tempero da coxinha da cantina, beleza? Tô indo para outra igreja. Imagina que eu chegasse agora para os que ficaram e dissesse assim, ó, vocês não podem falar com essa pessoa. Quem falar com essa pessoa eu não vou abençoar. Quem falar com essa pessoa, eu vou entregar para Satanás. Ou quem falar com essa pessoa tá amaldiçoado. Parece uma coisa de louco, né? Parece uma prática de seita, assim, que a gente só vê em filme de terror. Mas, Vilela, não, isso é raro, mas acontece todo dia. Acontece todo dia, toda raro, hora. Mas acontece sempre. Eu posso falar, no neopentecostalismo, é o que acontece de forma mais comum, entende? Eu falo assim, eu digo que as igrejas neopentecostais, elas têm dono, né? Elas têm dono. E eu sempre digo o seguinte, igreja que tem dono, e se esse dono não é Cristo, ela não é igreja, é outra coisa. Ela pode ter nome de igreja, mas ela é outra coisa. Porque a igreja bíblica, ela não tem o dono humano. Uma igreja bíblica, o dono dela é Cristo. Como é que Cristo é o dono de uma igreja que é feita de pessoas? Através de um governo plural, através de um governo que, se ele cometer excessos, ele pode ser removido, né? Então, uma das nossas propostas para a igreja saudável é isso, que nenhum líder seja absoluto, irremovível, né? A igreja não é ditadura. Como era a igreja primitiva, se você olhar as escrituras, você vai ver que a igreja primitiva era governada por um presbitério, não era governado por uma pessoa. Não tem dono, né? Assim, é lógico, eu não sou primitivista, é uma utopia tentar voltar à igreja primitiva, mas você tem lá no Novo Testamento, você vê que as igrejas cristãs, elas não tinham dono. Muito pelo contrário, quando alguém tentava ser dono de uma igreja, tem um personagem no Novo Testamento, na terceira epístola de João, chamado Diótrefes. E João, ele repreende o Diótrefes, porque ele diz que o Diótrefes queria ter a primazia sobre os demais, ou seja, ele queria ser o cabeça e queria que todas as decisões fossem tomadas por ele, a ponto dele não querer receber João na igreja, o apóstolo João, que caminhou com Cristo. Então, todo aquele que quer essa primazia, o controle, o domínio, o apóstolo Pedro vai falar que, ele vai dizer para os líderes, não sejam dominadores do rebanho. Então, quando você vê que tem alguém com domínio, agindo como dono, você também vai ver todas as características que qualquer regime totalitário tem. Imagina o ser humano
tendo um poder que ninguém freia. Não é saudável para ninguém. Né? Eu posso falar uma coisa? Fala. Vilela, eu queria ouvir o Márcio. O Márcio não falou nada, eu queria ouvir a história dele. Tô tentando, mas... Ô, Márcio, então vamos lá, pela Márcio. balinha, Márcio. Vamos lá, Márcio. Peraí, dá uma jujubinha pra ele. Quer a jujubinha? Mas você quer... balinha. Não, meu é rápido. Conta a tua história, Márcio. O pessoal não deixou você falar até agora. Vamos lá. Então, eu vim de uma família normal brasileira, classe média alta. Meu pai é empresário, minha mãe é advogada. E eu fui embora para Minas. Eu sempre fui muito bom na área de negócios, de empresas. Fui embora para Minas com 18 anos para trabalhar num grupo de empresas, uma mineração. Tinha montado um grupo de biodiesel, Biominas. E eu fui ser gerente comercial. E eu sempre acabei investindo assim, em negócios, em empresas, e montei. Tinha 6 empresas, tinha restaurante, empresa de máquina de painel de LED. Eu era um cara ateu. E como minha família vem da área do direito, eu estava ali estudando, fazendo faculdade de direito, e eu falei, cara, meu pai tinha se convertido, tem esse detalhe, meu pai tinha se convertido e eu achava que ele tinha virado um bitolado. E eu quis fazer eu planejava fazer o meu TCC de direito, ali da faculdade de direito, querendo desmascarar o cristianismo. Eu tinha uma tese que no júri teria a versão da vítima, a do acusado, e ainda assim a verdadeira. E quem explanasse melhor, a melhor verdade, é que ia ganhar. Não se precisava da mensagem verdadeira. A melhor explanação era o mais importante. Só que o que acontece? Arapuca, né? Eu fui tentar desmascarar Jesus e acabou que se tornou o centro da minha vida. Jesus te desmascarou. Ele me desmascarou, porque Jesus é a única verdade. Jesus não é uma verdade, ele é a verdade. Jesus não é um caminho, ele é o caminho. Ele é o centro da minha vida hoje. E eu falei, cara, preciso buscar uma igreja perto da minha casa. E eu não sabia se seria uma igreja evangélica, seria uma igreja católica, porque a minha experiência foi dentro do meu quarto, sozinho. Escutei lá, tive uma coisa sobrenatural, escutei a voz de Deus e entendi que Jesus estava me chamando. Fui para uma igreja perto da minha casa e pastor Fernando Kuzenuk estava ministrando, um homem de Deus, amigo meu até hoje. E esse jovem, ele caiu no mesmo conto que eu, só que ele estava me pegando no conto que ele foi pego nesse dia. Porque é o ciclo, a máquina de moer gente. Esse jovem estava com 23 anos, ele com uma filhinha recém-nascida, cara de boa aparência, inteligente, indo morar na selva peruana. E assim, ele estava ali tentando levantar umas ofertas, vendendo uns docinhos ali também para levantar dinheiro, para comprar sua passagem, que o ministério que estava enviando ele, mas não estava pagando. E assim, eu não percebi isso ali, porque aquele amor por Jesus era tão grande, que eu falei, cara, eu nasci para isso. Fechei as empresas, tudo, pedi demissão do meu emprego, fui parar numa escola de missões, alguns anos depois. E sabe por que a música da Aimee me conectou ao Thiago? Porque a música da Aimee, ela é uma resposta a que os missionários estão vivendo ali. Porque eu fui para... Esse ministério que eu estava inserido, ele estava envolvido com Clamor pelas Nações, eventos grandes gospel. E toda vez que eu ia nesse evento gospel, eu vi um mercado rentável, luxuoso, caro. Só que quando você volta para a realidade de um missionário, você vê, cara, isso aqui não é a realidade que esses caras vivem.